Professora Raquel Fiuza, como se dá o início do rádio no Brasil? O rádio no Brasil ele começa oficialmente, né, em 1922, onde teve a primeira transmissão oficial. Alguns experimentos já tinham acontecido antes, né? Alguns autores, inclusive, dizem que aquele primeiro aconteceu em Pernambuco, mas oficialmente é registrado como início do rádio no Brasil em 1922, dia 7 de setembro, no centenário da independência. E a primeira transmissão aconteceu no Rio de Janeiro e foi o discurso do então presidente Epitácio Pessoa que fez essa transmissão. Esse é o marco inicial da radiodifusão no país. Raquel Fiuza, qual foi a participação de Getúlio Vargas no rádio? Bom, Getúlio teve uma participação muito importante no sentido assim, de como um político, talvez o primeiro político a entender a importância, né, e saber aproveitar a potencialidade de um meio de comunicação. E se você imaginar nos anos 30, o Brasil, um país predominantemente de analfabetos, então o rádio, que influência e que importância o rádio assumiu na época. Né? Então, é dele, inclusive, o decreto que autorizava a publicidade no rádio, porque até então, de 22 até 1931, 32, era proibido a veiculação de publicidades no rádio. E tanto é que eram sociedades, chamadas sociedades ou clubes, ou seja, quem mantinha as emissoras eram sócios, né, colaboradores, porque era proibido a publicidade. E foi no governo de Getúlio que foi autorizado um percentual que as rádios podiam utilizar a publicidade. Então, a partir daí, teve uma mudança muito grande na própria concepção do rádio, na utilização dele como meio de comunicação. Então, as emissoras, né, passaram a ser empresas, na verdade, deixaram de ser clubes ou associações ou sociedades e passaram a ser empresas. E também teve uma mudança na programação. No início, o rádio era muito voltado para um conteúdo mais cultural e até mais elitista, com transmissão de ópera, de teatro, e, enfim, dos grandes clássicos da literatura. E aí, a partir da publicidade, a gente tem uma mudança aí no conteúdo e na forma de fazer rádio no Brasil. E outra referência a Getúlio, ao uso, né, do rádio como meio de comunicação, foi vamos dizer assim, a criação, a imposição da Voz do Brasil, né, que existe até hoje, depois Hora do Brasil, que era que é, na verdade, um programa que vai ao ar diário de segunda a sexta e com notícias. Hoje é um programa bem feito, mas durante muito tempo foi uma coisa muito formal, que dava notícias, o chamado chapa branca, né, do governo, e que fazia essas transmissões, faz essas transmissões, hoje falando do poder judiciário, legislativo e o executivo. O rádio no Brasil viveu o seu apogeu exatamente nas décadas de 1930, 1940, até mais ou menos o início da década de 1950, né, um pouco antes, até a chegada da televisão. E as rádios, elas se estruturavam e elas movimentavam, na verdade, o país, porque as rádios tinham elenco, tinham músicos, existia eleições da rainha do rádio, então movimentava a imprensa, inclusive impressa, escrita, né? Tinham revistas em volta dessa cultura do rádio, então tinha uma força muito grande. As emissoras, elas contratavam atores para atuar nas radionovelas, como também tinham cantores, músicos, enfim, você tinha aí um elenco de pessoas, né, de profissionais que atuavam no rádio de maneira muito
forte, né? Eles eram muito atuantes. Para dar um exemplo aqui, a nossa radiodifusora, que existe até hoje aqui no estado, é a pioneira, né? Foi a primeira rádio aqui em Alagoas. Ela tinha auditório, ela tinha uma orquestra com músicos, entendeu? Atores contratados. Isso tudo pela programação, para alimentar uma programação que era muito dinâmica e muito voltada para o entretenimento, né? O rádio ele tinha vamos dizer, esse perfil, entreter as pessoas. Com a chegada da televisão, isso é obrigado, na verdade eles são obrigados a mudar, porque a televisão ela meio que absorve esses formatos, né? E obriga o rádio a buscar outras alternativas. Porque não teria mais sentido uma grande produção de uma radionovela se as televisões começam a produzir esse tipo de entretenimento, né? Como os shows também, shows de calouro, que durante muitos anos o rádio revelou vários cantores e cantoras no Brasil, né? Então tinha a eleição da cantora do rádio, né, da rainha do rádio. Então, toda essa movimentação, ela vai perdendo com o tempo e o rádio vai se colocando de outra forma. Professora Raquel Fiuza, quais foram os impactos causados pela chegada da TV com o rádio, né? Quando a TV iniciou no Brasil, né, chegou ao Brasil em 1950, o rádio estava na chamada era de ouro, né, o auge dos programas radiofônicos. E aí, no início, o que foi que a televisão causou? Primeiro, ela foi buscar no rádio os técnicos, os profissionais, os atores, e inicialmente a própria linguagem do rádio foi transferida, vamos dizer assim, adaptada para a televisão, mas de uma forma muito precária. Isso a década de 50 até começo dos anos 60 não teve muito abalo, a não ser nesse sentido, de buscar esses profissionais que já atuavam no mercado radiofônico. Mas aí no começo dos anos 60 a TV começa a se estruturar mais, então o rádio teve, para não morrer, ele teve que, na verdade, se reinventar e se reposicionar no mercado. Então, muito do que era feito da programação, e a programação do rádio teve que mudar radicalmente, vamos dizer assim. Então, sai as radionovelas, porque as telenovelas começam, né, a televisão começa a exibir novelas na televisão, então tinha mais sentido o rádio estar com as radionovelas. Então, os grandes espetáculos eles também migram para a televisão. E aí, qual é a alternativa do rádio? É investir no jornalismo, né? O radiojornalismo se fortalece, como se fortalece também as transmissões esportivas, né? E o rádio passa a ter um papel fundamental na prestação de serviço à comunidade. Então, é dessa forma, né, que muitos diziam, o rádio vai morrer com o início da televisão. Pelo contrário, ele se fortalece, ele se reposiciona no mercado e ele continua até hoje. Em relação a essa questão da morte do rádio, às vezes ela é anunciada, mas ele sempre, né, se refaz, se reposiciona, se reinventa e continua com seu papel, atuando, né, tendo um papel importante na sociedade. Raquel Fiuza, o rádio ele se inicia com a amplitude modulada, AM. Uhum. Quando foi a chegada da frequência modulada, a FM? Aqui no Brasil, as chamadas rádio FM, né, frequência modulada, é a partir dos anos 60, né, que elas chegam e ganham força na década de 70. E aí o que é que acontece? Na verdade, você tem uma excelente, em relação à AM, muito boa qualidade sonora, né, e mais uma amplitude menor, porque o alcance da rádio FM ela é menor do que a da AM, o alcance. Então, no início, se investe muito as FMs em música, né? É quase um som ambiente, né? É como se fosse, durante os anos 80, principalmente, era como se fosse FM fosse sinônimo de música,
né? Então você vê, muitas rádios foram se segmentando por tipos de música, sertaneja, forró, popular, erudita, clássica, enfim. Isso se deveu muito à FM. E uma linguagem própria, né, dessas rádios, muito relacionada com a linguagem, ou com o sotaque carioca, né, influenciou muito a forma de fazer rádio no Brasil. Mas isso com o tempo também foi mudando, né, até que algumas FMs começaram a investir em notícia, né, a segmentar para a notícia. E hoje você tem, falar em rádio é muito mais falar em linguagem, uma forma de comunicação, do que de uma forma específica de transmissão. Porque hoje você tem não só as rádios transmitidas por ondas, como também as rádios que estão na web, né? As rádios online ou web rádio, né, que já estão também ocupando esse espaço. E uma coisa que vale salientar é que as rádios AM estão com os dias contados, né? Então elas vão deixar de existir, na verdade. Isso é questão de tempo mesmo. E já foi determinado algumas datas, já acho que ano de 2017, 2018. Se tudo indica, o sinal AM deixa de ser transmitido. E aí porque a gente entra na era digital, né? Então, o que é AM hoje vai ter uma qualidade de FM, né? Deixa de existir FM, e FM migra para o digital. Então, você tem mais uma mudança aí, apontando para mais uma fase, né? Que a gente vai enfrentar aí o rádio, mas eu acho que firme ele vai continuar. Ele é obrigado, né, para continuar a investir em outros segmentos. E nessa mudança, o jornalismo a prestação de serviço, foram os grandes, viraram carro-chefe, na verdade, da programação, como também a programação musical das emissoras, além do esporte, né? Mas particularmente o futebol, né? Que até hoje as pessoas, os torcedores vão para campo, assistem o jogo, mas eles levam o radinho de pilha ou o próprio celular. Tanto é que a gente pode fazer uma observação em relação a isso, é que muitas rádios que não transmitiam futebol, né, as FMs, começaram a fazer isso porque as pessoas levam os seus celulares e os celulares pegam sinal de FM. Então isso é mais um crédito, vamos assim, mais uma função que o rádio exerce hoje em dia. E, na atualidade, eu acho que apesar de toda essa concorrência, ou a gente ter um mundo povoado de imagens, você ainda tem... E aí a gente se pergunta qual é o papel do rádio, qual é o lugar do rádio hoje em dia na sociedade. Bom, ele tem uma coisa que é imbatível em relação aos outros veículos, né? Vamos dizer assim, o rádio inventou o jornalismo ao vivo, o chamado jornalismo online, em tempo real, né? Então, ele chega primeiro, ele tem essa facilidade tanto da transmissão, da emissão, como da recepção. Então, nisso ele consegue, vamos dizer assim, em muitos casos, pautar a própria imprensa, né? Porque ele consegue sair na frente. E isso deve ser o papel do rádio, né? E aí, o que a gente tem muito hoje é o conceito de convergência de mídias, né? Então, tudo está convergindo para o meio, para a internet, né? Então, você tem televisão, você pode assistir, você pode ouvir rádio, entende? Você pode fazer várias coisas hoje em dia dentro do universo da web, e o rádio está dentro dela também, né? Então, é mais uma adaptação e mais uma mudança que o rádio deve enfrentar. Mas o lugar dele está garantido, porque, por exemplo, se você pensar num motorista de táxis ou um motorista de ônibus que precisa se informar, é através do rádio que ele vai fazer. Ele tem como digitar, como acessar as redes sociais, né? Então é o rádio que vai, ele ainda é o grande, vamos dizer, o grande companheiro de algumas pessoas e de algumas profissões que precisam estar bem informadas. Professora Raquel, muito obrigado por ter aceito o convite da NN.